Formas farmacêuticas. Então, agora a gente vai conversar sobre quais são as formas farmacêuticas para medicar esse paciente. Né? Quais os tipos de formas, como que a gente pode estar medicando esse animal? Como que a gente pode estar aplicando a farmacologia, né, no organismo desse animal? De quais maneiras que a gente pode estar tratando esse animal? Curando esse animal, amenizando os sintomas, tratando um diagnóstico clínico dele. Primeira forma farmacêutica que a gente vai comentar é a loção. A loção é um medicamento composto por água, álcool, glicerina, sorbitol e o princípio ativo. Então, toda loção, ela tem essa composição. O que vai alterar nas loções vai ser o princípio ativo. Então, toda loção ela vai ter água, álcool, glicerina e o sorbitol. A gente vai mudar a medicação que a gente comentou na última aula, que é o princípio ativo, que é o sal, que é o que vai fazer o efeito farmacológico. Tá? Como exemplo aqui, eu coloquei Dersane, tá? É uma medicação de uso humano, mas a gente também consegue adaptar e usar para cão e gato. O Dersane é uma loção oleosa. Ela serve para prevenir feridas, prevenir escaras, né? Principalmente animais que ficam em decúbito, que estão muito tempo doentes, né? Eles ajuda a prevenir a escara e ajuda a tratar a escara. Ela é uma loção oleosa, né? Então quando a gente for passar isso no animal, a gente vai perceber que isso não vai ficar como uma pomada, como um creme no local, tá? Ele vai hidratar essa lesão do animal, ou vai hidratar essa pele do animal para evitar que tenha escara. Creme. O creme de consistência mole, destinado também ao uso tópico, ou seja, não é para uso oral, nem injetável, é para passar na pele do animal. Vai diferenciar das pomadas por possuir uma grande quantidade de água em sua formulação. Por isso, apresenta absorção mais rápida, ideal para lesões úmidas. Essas duas fotos, eu coloquei dois exemplos de lesões úmidas, um em um cão, em um shih tzu, e outro em um gato. Então, o creme, ele é mais mole que uma pomada, porque ele tem mais água. E como ele é mais mole, porque ele tem mais água, ele vai absorver mais rápido. Né? É ideal nessas lesões, que a gente pode perceber que elas são úmidas, porque mesmo antes de usar qualquer medicação, a gente manipula essa lesão, a gente vai limpar essa lesão, a gente percebe que ela é úmida. Ela não é uma lesão ressecada, ela não tem casca. Ela é uma lesão que ela vai estar constantemente molhada, tá? Então, ideal usar esse tipo de forma farmacêutica devido à consistência ser mais mole, por conter mais água. Aqui é um exemplo de creme, a Neodexa creme, esse é de uso veterinário. Essa pomada, ela tem antibiótico, antifúngico, anti-inflamatório. Então, ela vai ter uma consistência mais mole comparado com a pomada. A pomada, ela também tem uma consistência mole e oleosa. Tá? Ela não é tão mole quanto o creme. Destinada também ao uso tópico, ou seja, sempre para passar na pele, sempre para uso externo. Devido à sua oleosidade, a absorção do princípio ativo pode ser mais lenta, de efeito mais prolongado, tem um poder hidratante e é ideal para lesões secas. Então, comparado com o creme, ela tem uma absorção mais lenta. O creme, ele tem uma absorção mais rápida, porque ele contém mais água e ele é mais mole. Então, a pele vai absorver mais fácil. Tá? Esse é para lesões que são lesões secas. Aqui a gente tem dois exemplos de lesão seca ao redor da orelha de um gato. E a outra foto é o cotovelo de um cachorro. Tá? É uma outra lesão seca. Normalmente, isso daqui é um calo de apoio. Tá? É uma pele bem ressecada. A gente passa a mão, diferente da outra foto, não vai estar molhada essa lesão. Então, o ideal é que seja pomada para que esse princípio ativo, esse sal que tem nessa forma farmacêutica, seja absorvido de uma maneira mais lenta. Como exemplo aqui também de uso veterinário, Vertagloss. É uma pomada. Ela é anti-infecciosa, ela é epitelizante e ela é cicatrizante. Epitelizante porque ela vai ajudar a pele, né, a cicatrizar essa pele.
O gel tem uma grande quantidade de água na sua formulação, proporciona uma absorção mais rápida comparado com a pomada e com o creme. O gel, ele não vai ser absorvido pela pele. Ele vai ser utilizado quando a pele do animal for muito oleosa. Então, se o animal tiver uma pele muito oleosa, uma lesão numa pele muito oleosa, o mais indicado vai ser o gel pela não absorção. Se a gente colocar numa pele muito oleosa um creme, que também ele já tem uma consistência mais mole, porque ele tem muita água, a absorção ela não vai ser tão eficiente. Como exemplo de gel aqui, a gente tem o BM Gel, que é um gel analgésico e anti-inflamatório. Fitofix Gel, também para cães e gatos, tá? É uma medicação para ajudar a cicatrizar, tá? Então, ela vai ter uma consistência diferenciada do creme e da pomada. Outra forma farmacêutica é a pasta. Ela tem uma consistência pastosa, também para uso externo. Então, ela tem uma consistência, comparado com o creme e com a pomada, ela tem uma consistência mais grossa. Tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos, né? A Minâncora, que é uma pomada antiga, a Quinase, Bepantol, a pasta d'água, que até tem uma foto do lado, que essa pasta d'água está sendo passada sobre a pele de um ano. Ela é uma consistência mais pastosa, tá? Ela é uma consistência até mesmo mais pesada que o creme e que a pomada. Outra forma farmacêutica, emulsão. Ela é líquida, então ela não tem a consistência de um creme, ela não tem a consistência de uma pomada, nem de um gel. Ela é líquida. Ela tem uma base aquosa, uma base de água e uma base oleosa. Tá? Essa base oleosa que contém o princípio ativo. Aqui, como exemplo, eu coloquei um dermocalmante, que é uma emulsão para usar naquelas peles dos cachorros que a pele está bem vermelha, ela está irritada, porque o animal está coçando bastante. Então, precisa manter essa pele hidratada. Então, quando a gente apertar para passar no animal, ela vai ter uma consistência líquida. Tá? A base dela é de água. E onde contém o princípio ativo é na base oleosa dela. Aqui é um outro exemplo, Labiderme, também é uma emulsão, também com a mesma intenção de manter a pele do animal, manter uma pele do animal que está muito ressecada, manter essa pele hidratada, tá? Por isso que o óleo é importante, porque ele vai demorar um pouco mais para ser absorvido. Supositório, uma outra forma farmacêutica, uma outra maneira de a gente medicar esse animal. O supositório, ele pode ser sólido ou semissólido, de formato cilíndrico ou ovalado, destinado à aplicação retal, tá? Então, o supositório, sempre a aplicação dele vai ser pelo reto, né? O formato dele vai depender de qual supositório a gente vai estar passando e para qual objetivo. Então, aqui a gente tem um exemplo, tá, de um supositório. Esse supositório, que eu estou mostrando aqui para vocês, é o supositório ovalado. Ele é um dos mais comuns. A gente tem aqui também como forma farmacêutica a tintura. A tintura, que ela é um líquido à base de água e de álcool. O processo de extração é a partir de uma planta seca. Tá? E essas duas formas, tanto a tintura como a alcoólatra, ela é bastante utilizada em homeopatia. Tá? A alcoólatra é um processo de extração a partir de plantas frescas. E a tintura é um processo de extração a partir de planta seca. Aqui a gente tem um exemplo, tá? Essas 3 medicações aqui nesse frasco, elas são tinturas homeopáticas, tá? Que na forma farmacêutica, tanto a tintura como a alcoólatra, elas são mais utilizadas mesmo na homeopatia. O colírio, uma outra maneira de cuidar desse animal, de aplicar a medicação. O colírio, ele pode ser líquido e estéril, destinado a uso oftálmico, né? Assim como está aqui no desenho, na figura,
a gente vai aplicar, ele é um colírio, diretamente no olho do animal, né, para inúmeras alterações. Mas esse colírio, ele pode ter um princípio ativo, ele pode ter antibiótico, ele pode ter anti-inflamatório, como pode ser um colírio estéril somente para manter o olho mesmo. Às vezes o animal tem um problema de olho seco e a gente mantém esse colírio para manter esse olho dele mais hidratado. Aqui um exemplo de colírio oftálmico, colírio UCB. Esse é um colírio de uso veterinário, né, tanto para cão como para gato. Esse colírio ele tem princípio ativo com antibiótico. Outra forma farmacêutica, o enema, é um líquido para usar retal, assim como o supositório, tá? O meio de medicar também é pelo reto, e eles são divididos em medicamentoso e laxativo. O medicamentoso ele é utilizado para tratamento de infecções intestinais. Então, a gente vai usar o enema pelo reto para tratar infecções intestinais, tá? A gente tem a intenção de ir direto no intestino, tá? A gente não vai estar passando alguma medicação via oral para ser absorvida pelo estômago ou mesmo pelo sangue, tá? Esse medicamento ele vai direto para o intestino. Tem o enema laxativo / purgativo. O laxativo ele é utilizado para estimular a eliminação das fezes. Tem aqueles animais que eles retêm fezes, né, por vários motivos. Então, esse enema laxativo vai ajudar a dissolver essas fezes e esse animal conseguir eliminar. E o purgativo, ele tem o mesmo efeito laxativo, porém ele é usado em uma maior quantidade. Quando a gente sabe que esse animal tem muitas fezes paradas, muita fezes parada, e a gente precisa eliminar uma maior quantidade. Então, ele também, esse purgativo é feito em forma farmacêutica de enema, pelo uso retal, porém numa maior quantidade para ter um efeito maior. Esse aqui é um dos exemplos de enema, tá? Esse enema ele é comprado pronto, é o flat enema, tá? E aí vai depender do uso que nós queremos, tanto laxativo como purgativo, e aí vai depender do que nós conversamos em aula anterior, a dose que a gente vai estar usando. Então, a gente vai ter uma dose que ela vai ser só laxativa, vai diluir essas fezes para ela sair, e a gente vai ter uma dose purgativa, que vai ser um laxativo com uma dose maior, para eliminar todas as fezes, em uma maior quantidade. Xarope é um líquido resultante da mistura de água e açúcar, podendo conter também edulcorantes, que esses edulcorantes é para deixar o xarope mais gostoso. Normalmente o gosto é de morango ou de framboesa. Aqui um exemplo de xarope, também uso veterinário, mucomucil xarope. Ele é um uso veterinário, tá? Então ele também tem um gosto, ele também tem edulcorante, para facilitar a aplicação dessa forma farmacêutica. Lembrando que o xarope, a aplicação é sempre via oral, vai ser sempre pela boca. Suspensão e solução, a gente tem medicações em suspensão e solução, as duas são resultantes da mistura de líquidos e sólidos. Tá? A suspensão ela é mais heterogênea e a solução ela é mais homogênea. Tá? Nas duas podem ter princípio ativo? Sim, podem ter mais de um princípio ativo. Né? Pode ter anti-inflamatório como princípio ativo, pode ter antibiótico, analgésico, nas duas. Aqui um exemplo de suspensão. Essa primeira, Sarna em suspensão, é uma medicação de via oral, é uma suspensão de via oral para tratar alterações na pele. E o outro exemplo é uma solução otológica, um Otodem. Esse não é via oral, essa é uma solução otológica para aplicar direto no ouvido, né, para animais que estejam com otite. As formas farmacêuticas injetáveis, elas são para uso parenteral, elas são para uso venoso ou subcutâneo. Tá? Aqui eu tenho dois exemplos, Serenia e o Imizol. Essas duas medicações a gente vai aplicar com uso de seringa. Tá? Independente do uso do Serenia e do Imizol, as medicações injetáveis, elas podem ser aplicadas subcutânea,
intramuscular e endovenoso. Tá? Sempre essas medicações, elas não podem ser adaptadas para uso oral. Elas são estéreis, elas vêm nesses frasquinhos fechados para uso parenteral. Aplicação subcutânea, aplicação intramuscular e aplicação endovenosa. Outra forma farmacêutica bastante utilizada é o pó. Esse princípio ativo, ele se encontra pulverizado, ele se encontra nesse pó. Ele pode ser destinado ao uso externo ou interno. Ou seja, a gente pode fazer uma limpeza com o pó, a gente pode usar também esse pó para o animal ingerir. Aqui eu tenho esses dois exemplos. Promondog é uma medicação para o animal ingerir. Ele é um pó, o princípio ativo está pulverizado nesse pó e a gente vai usar a dose indicada para o Promondog na alimentação desse animal, para que ele engula esse Promondog junto com a ração, tá? Então, ele é um uso externo, um uso interno. E nós temos aqui um outro exemplo, que é o pergamanato de potássio, que ele é de uso externo, tá? Esse pergamanato de potássio, ele também é um pó. A gente vai diluir esse pó em água, e aí a gente vai ver a dose, como vai ser feita essa diluição, para limpar feridas, né, para a gente deixar essa ferida um pouco com esse pergamanato, para causar um efeito anti-inflamatório. Aqui, se vocês repararem, na caixinha do pergamanato está escrito não ingerir, tá? Ou seja, não é uma medicação para ser usada interna, é somente de uso externo. Os mais conhecidos, que todo mundo conhece essa forma farmacêutica, comprimido. Temos o comprimido simples, resultante da compressão de vários pós. Princípio ativo mais recipiente. Apenas os comprimidos sulcados poderão ser cortados. Comprimidos sulcados são aqueles comprimidos, quando a gente tira da embalagem, ele tem uma marca. Então, esses comprimidos a gente pode cortar. Os outros comprimidos fica bem complicado, porque a gente pode não estar usando a dose correta. Aqui é um exemplo de comprimido. Tá? Esse é o mais comum, todo mundo já teve contato com algum tipo de comprimido. Comprimido tamponado. Ele é laqueado, em cima dele tem uma película protetora de hidróxido de alumínio ou hidróxido de magnésio, permitindo a utilização deste medicamento nos casos de úlcera ou gastrite. Essa película protetora de hidróxido de alumínio ou de magnésio, ela vai ajudar a proteger esse animal que já tem uma úlcera ou que ele já tem uma gastrite. Tem animal que o tutor reclama, mas eu não posso dar remédio para ele porque ele vomita. Né? Possivelmente ele tem uma gastrite. Então, esse tipo de comprimido, ele já vem com essa película protetora, né, que vai proteger o estômago dele para permitir que o princípio ativo faça efeito. Aqui um exemplo de tamponado. Normalmente, os comprimidos tamponados, eles têm essa apresentação, que são duas cores, né, que é nessa parte externa que tem os protetores, de hidróxido de alumínio ou hidróxido de magnésio. Comprimido revestido. Ele não é tamponado, ele é revestido por um processo de revestimento com açúcar. Ou seja, ele não tem esse efeito para proteger para gastrite. A gente olhar essa foto, eles são até que características parecidas com tamponado, mas ele não vai proteger um animal que já tem uma predisposição a ter gastrite ou um animal que tem úlcera, porque o revestimento dele é somente de açúcar. Drágia, ela passou por um processo de revestimento com açúcar e corante. Esses comprimidos de drágia, eles são comprimidos bem duros, porque aconteceu um drageamento dele. Também tem esse revestimento com açúcar e também com corante. Cápsulas constituídas de um invólucro de gelatina, que contém em seu interior o recipiente, mas o princípio ativo. Essa cápsula pode ser mole, normalmente quando tem dentro dessa cápsula um medicamento oleoso, ou ela pode ser dura, porque dentro dessa cápsula vai ter uma medicação granulada ou uma medicação em pó. Tanto encapsulado e o drageamento tem por finalidade mascarar o sabor, o odor, o cheiro, proteger a mucosa gástrica de substâncias irritantes e evitar que o princípio ativo seja destruído pelo suco gástrico.
Então, aqui, tanto a draja como a cápsula, a gente também tem a finalidade de proteção, né? De não deixar esse animal, que ele tem uma predisposição para ter uma gastrite, para ter muito suco gástrico, que esse suco gástrico destrua o princípio ativo. E aí, destruindo o princípio ativo, a gente não vai ter a gente não vai ter a finalidade inicial com a medicação que a gente vai estar dando para esse animal. Aqui exemplos, então, de cápsula gelatinosa, comprimido e draja. A draja, talvez mais conhecida, que essa que tem aqui o exemplo, é a Neosaldina. Então, ela é um comprimido bem duro. Ela tem um revestimento duro, ela tem um drageamento. Esse revestimento é de açúcar, mas ele é duro. A draja é impossível cortar. Mesmo que você tente cortar com faca, o corte não vai ser preciso. Vai sair um tamanho maior, um tamanho menor. Tem também aqueles cortadores de comprimido, mas eles não conseguem cortar a draja, devido ao revestimento dela. Essa cápsula gelatinosa, a gente pode perceber que ela tem uma cápsula por fora, ela é uma gelatina, e dentro ela tem um líquido oleoso, tá? Bastante comum em ômegas, por exemplo, ômega 3, ômega 6, que também é usado para animal. Né? Dentro, a gente conseguir apertar essa cápsula, ela é molinha, né? Porque dentro ela tem esse óleo. Essa outra cápsula, o revestimento, essa cápsula azul, o revestimento já é mais duro dessa cápsula azul. Normalmente, dentro dessa cápsula, tem grânulos ou tem um pó. Tá? Não tem indicação de abrir essa cápsula para medicar. Né? Tem algumas pessoas que acham que pode abrir essa cápsula, misturar em água e oferecer para o animal. Tá? Há necessidade desse invólucro, dessa cápsula, para esse invólucro ser absorvido pelo estômago, e aí o que está dentro dessa cápsula ser liberado para o estômago para fazer o efeito esperado, tá? Muitas vezes, esse invólucro dessa cápsula, ela vai proteger o suco gástrico, vai diminuir esse suco gástrico para não deixar que o suco gástrico destrua o que tem dentro dessa cápsula. E aqui, por último, o comprimido, tá? Esse comprimido não é bisulcado, ele não tem a marcação no meio, então também não tem indicação de cortar esse comprimido. Tá? Porque a gente até consegue, diferente da draja, esse comprimido a gente pode conseguir sim cortar na faca ou até mesmo no cortador de comprimido. Mas muitas vezes ele vai quebrar, ele vai esfarelar, e aí a gente vai ficar em dúvida da dose correta que sobrou nesse comprimido. Se a gente precisa dar metade desse comprimido, muitas vezes, por não ter a marcação, não ter o suco, ele não vai cortar o comprimido na metade correta. Então, pode ser que a parte que sobrou para a gente dar para o animal, que fique com uma dose maior ou fique com uma dose menor, tá? Então, sempre indicado cortar comprimido sulcado. Esse tipo de comprimido não tem indicação para cortar.